Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos assistindo aí, mais um podcast do SSD ITA 2024. SSD é a sigla de Simpósio de Segurança Digital do ITA. De novo aqui com meu amigo e parceiro, o professor Dr. Clóvis Fernandes. Bem-vindo, professor. E eu vou pedir ao professor Clóvis que apresente o nosso convidado especial de hoje. Marcelo, obrigado aí. A gente agradece a presença do Vitor Hugo, doutor Vitor Hugo, autor de livro na área de LGPD e fundador e presidente do Instituto Sigilo, que muito nos envaidece a sua presença aqui. Muito legal. Eu vou aqui só fazer, Vitor Hugo, bem-vindo novamente, um prazer estar com você. Eu vou só fazer uma introdução do evento e em seguida a gente já passa a palavra para você. Só reforçando, 6 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, novo hotel SP Center Norte, ali na Zona Norte de São Paulo, um dos mais antigos e originais eventos de segurança e tradicionais eventos de segurança cibernética do Brasil. É um evento que a primeira versão fundada aqui pelo nosso querido professor Clóvis, um mentor disso, né, que chamava SSI na época, em 1999. Já em 2023, a gente tomou a decisão, professor Clóvis, juntamente com o professor José Maria Parente de Oliveira, que hoje é o presidente do SSD, de trocar o I de informática pelo D de digital, né? Então, ficou era SSI e virou SSD. Sucesso o ano passado de público e conteúdo, um evento muito bacana, uma agenda super abrangente, Vitor, bem rica em várias temáticas de assunto. E eu acho que é o evento, pelo que eu acompanho, né, o evento mais, vamos dizer assim, rico na sua diversidade de temas e assuntos. A gente fala de defesa cibernética nacional, a gente fala de defesa cibernética empresarial, mas a gente fala de segurança pública privada, pública, enfim, é um evento bastante completo. Aqui está um pouquinho uma ideia só, né? Ele tem 3 trilhas, 6 blocos, uma abertura com 4 keynote speakers, aqui um pouquinho do local do evento. Enfim, não esqueça, 6 de novembro de 2024, 9 horas da manhã, novo hotel. Inscrições gratuitas, mas poucas inscrições ainda no site www.ssdbr.com.br. E aqui, nosso prezado Vitor Hugo. Vitor Hugo, fala para nós um pouquinho do Instituto Sigilo. O que é, quando nasceu, por que nasceu? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra, professor Clóvis, Marcela, todos que acompanham aqui o nosso canal. O Sigilo ele é fruto do meu doutorado. Diretamente, no mundo jurídico não é muito costume, mas nas outras áreas, né, na área de engenharia, na área de mecânica, biologia, enfim, saem muitas startups, né, das empresas. No mundo jurídico nunca saiu nada parecido, né? Ninguém faz uma tese jurídica para montar uma ONG ou uma empresa, né? É bem raro isso. E o Sigilo, ele sempre, quando eu fui escrevendo o meu doutorado, que é sobre direito do titular de dados, né? É uma obra que não tem, infelizmente, não tem mais no mundo, só tem uma. Espero que a partir do sigilo e das coisas que nós fizermos, as pessoas escrevam mais sobre direito titular, porque tem uma abrangência muito grande, né? Nós estamos falando de titular morto, titular criança e adolescente, titular de dados genéticos, enfim, tem uma gama de áreas, né? Eu falo que o titular de dados é um vírus que entrou no sistema jurídico e no sistema da vida e hackeou tudo, né? E contaminou tudo. E o Sigilo veio por conta desse doutorado. E a necessidade de se olhar, né? Eu estava olhando muito para as empresas, né? E para a área que é o direito digital, ela muito voltada para a empresa, muito voltada para defesa dos direitos da empresa. E a LGPD, basicamente, ela é titular centrista, ou seja, ela defende o titular de dados, ela não defende as empresas. As empresas, lógico, são importantes, porque elas que tratam os nossos dados e elas são importantes para isso. Mas o objetivo da lei é defender o titular de dados. Então, existem milhares de artigos, enfim, dentro da lei, que falam sobre os direitos do titular. E os direitos do titular, eles são meio que escamoteados
pelas empresas, eles são escondidos e, infelizmente, não há uma defesa direta dos direitos. Então, o sigilo surgiu dessa necessidade de se olhar para mais de 200 milhões de pessoas e não só para 20 mil empresas, né, que talvez tenham interesse na área. E graças ao nosso trabalho, hoje nós vamos completar até em janeiro, 24 de janeiro, 6 anos de sigilo. Nós temos grandes conquistas e nós estamos aqui para discutir as repercussões, né, como o evento, né? O evento traz bastante diversidade, porque às vezes você vai em evento de hacker ou evento de segurança digital, é só olhando para a empresa também, né? É só esquecendo da inserção dela na sociedade, né? Segurança pública tá, né? Pegando um gancho, Vitor Hugo, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para as pessoas o que significa proteção de dados e sigilo de dados. Essa diversidade de conceitos que podem explicar melhor isso. Aliás, obrigado pela pergunta, porque muitas poucas pessoas entendem sobre isso. Hoje, a proteção de dados pessoais é um direito fundamental. É o último direito fundamental hoje da Constituição. Eu não lembro o inciso, deve ser 70 e pouco, mas é o último. Só que, no 10º da Constituição Federal, diz sobre o sigilo de dados, vedado anonimato. Isso é importante na lei, porque as pessoas acabam esquecendo isso. O anonimato não é permitido no Brasil. E aí vem por que nós escolhemos o nome sigilo, né? Vem muito disso. A proteção de dados pessoais é um direito fundamental relacionado à pessoa, a nós, fruto do nosso direito personalíssimo referente aos dados que se referem a nós. Tá? Então, o olho, a cor do cabelo, a roupa que está usando, por exemplo, essa camiseta, ela pode ser um dado pessoal do Vitor Hugo enquanto ele estiver vestindo. Né? Num evento, numa sala com 30 pessoas, a camisa mostarda, enfim. Todos esses dados que se referem a nós são protegidos por normas de direito à proteção de dados pessoais. O sigilo de dados ele tem a ver com um aspecto da proteção de dados mais físico, mais técnico, que tem a ver com o fato de você esconder determinadas informações. Eu escrevi um texto para um artigo acadêmico falando sobre a diferença entre sigilo, segredo e privacidade. Parecem iguais, mas não são. Na Grécia Antiga foi inventado o sigilo. O primeiro sigilo inventado foi o sigilo médico, que o médico não pode contar a doença que o seu cliente tem. Porque o sigilo aumenta a confiança entre as pessoas. O sigilo tem essa uma característica do sigilo de dados ou o sigilo propriamente dito. Outra também, o sigilo também, além de gerar confiança, gera transparência. Gera liberdade. Porque, como exemplo que eu estava contando aqui, a pessoa que quer esconder, que é homossexual, vive numa sociedade... que usa droga. Usa droga. Estou falando homossexual porque vai mais fácil. Sim. Ou droga. Ele não quer que as pessoas saibam que ele usa droga, ou que ele é homossexual, que ele é amarelo. Pode ser usado de alguma forma contra ele. Enfim. Vai ser usado. O fato dele ter o sigilo faz com que ele seja libertado. Ele tenha a liberdade de se autodeterminar. Perfeito. Então, o sigilo faz parte da dignidade humana. Perfeito. Então, o sigilo tem vários aspectos que são muito importantes para isso. Você comentou uma coisa interessante, né, Clóvis? Esse papo aqui dá para a gente fazer, acho que uns 200 podcasts aqui. Você falou uma coisa interessante, que até o morto, o falecido, tem direito a sigilo, né? Eu queria que você falasse sobre isso depois. Mas, rapidamente, a gente estava tomando um café aqui, você que está nos assistindo aí, a gente estava tomando um café antes aqui, e eu, o Clóvis e o Vitor, e o Clóvis fez uma pergunta, né? Para ter sigilo, precisa ter segurança digital, né? Então, eu queria que você falasse desse negócio do sigilo do morto e essa importância da segurança digital, principalmente no momento que a gente vive, para que exista o sigilo. Tá. Então, vou pegar o da segurança digital, porque já... Fala do morto primeiro, fala do falecido. Do morto. Poucas pessoas sabem que o morto tem direito, né? E, por exemplo, uma discussão... o morto e o nascituro, né? Aquele que não nasceu ainda. Porque quando a mãe faz pré-natal, você faz dados, você gera proteção de dados, você gera determinadas informações sobre... Ele não nasceu, mas ele já gera. E o morto é a mesma coisa. Quando você morre, você deixa a sua marca no mundo, você deixa dados. Por exemplo, testamento digital. Boa. Você morreu.
E o seu Facebook vai ficar com quem? O seu e-mail, quem que vai ter acesso a isso? Então, muitas vezes eu vejo quando eu tinha escritório... Sua herança digital, né? A sua herança digital. Quer dizer, o que você deixa? Olha só. E aí, uma das discussões que eu fiz no meu capítulo, né, um capítulo do meu livro de doutorado, fazer um jabá aqui, proteção de dados, pode fazer. Direitos do titular, saiu pela editora Gen Forense, né, a editora Forense. E eu fiquei estudando 6 meses só o titular de dados morto. Aquilo que você não quer mostrar, não quer mostrar. Então, eu vejo muitas vezes, quando alguém morre, a pessoa vai lá e invade as contas dele. É invasão. Né? Eu sempre falo, né? Não é porque você está casado que o outro perdeu a privacidade. E a mesma coisa com o morto. Boa. Se ele quisesse que as pessoas soubessem onde estão as coisas, ele dava a senha. Se está criptografado, não é para ter acesso. Isso é um direito do titular morto. Agora, tem uma coisa do titular morto que é bem legal. E o ausente? Tem titular ausente. Aquela pessoa que se ausenta durante 5 anos da casa, ela é declarada morta. Mas ela não está morta, ela está ausente. Você pode ou não tratar os dados dessa pessoa? Porque a definição é o seguinte: quando você morre, as relações que você teve jurídicas são encerradas. Acabou o contrato. Por exemplo, uma das discussões que a gente faz com a Meta em relação a compartilhamento de dados depois que as pessoas morrem, vocês continuam tratando esses dados? Se sim, vocês não podem fazer isso. Segurança digital também é a mesma coisa. Quer dizer, se você está tratando alguém... segurança baseia-se no fato de que a pessoa está viva. Não existe segurança de morto. A não ser em casos de necrofilia, mas é outra coisa. Mas não existe segurança de morto. O morto morreu. Então, essa discussão, que eu acho que... Eu discuti isso em 30, 40 páginas, mas eu acredito que tem tema para fazer um livro inteiro só sobre morto. Só sobre proteção de dados dos direitos dos mortos. Por exemplo, uma coisa legal. Você, por exemplo, sei lá... o Bill Gates. Morreu o Bill Gates. Tá. E aí, as filhas do Bill Gates usam o Bill Gates para fazerem propaganda da Apple. O Bill Gates sempre gostou da Apple e tal. Peraí. Será que o filho pode usar a imagem, os dados pessoais do Bill Gates para gerar uma propaganda para a Apple? Você acha que o Bill Gates gostaria disso? Um caso recente. Elis Regina. Eu ia citar isso, eu ia perguntar esse caso para você. Tirou daqui, né? Da Elis Regina. Assim, particularmente, eu li muito sobre Elis Regina. Elis Regina, na minha casa, era uma deusa. Minha mãe amava Elis Regina. Eu duvido que ela aceitaria fazer uma propaganda para a Volks. Ela apoiou a greve dos sindicatos de 78. Apoiou, né, a greve do Lula e tal, enfim. Ela era pró-sindicalistas. E a Volks era a empresa que mais... condenava a greve. Foi o comercial da Kombi, não foi? Foi o comercial da Kombi. Quer dizer, será que ela viva... Essa é uma discussão que você tem que fazer. Será que ela viva, ela mudaria de ideia? Não, eu não sei. Mas até onde ela morreu, ela sustentava o contra. Então tem que valer até sustentar contra. E tem um outro aspecto do morto que é o seguinte... quando você... direito autoral. A família exerce todos os direitos sobre as imagens, os direitos autorais das pessoas mortas, por 70 ou 100 anos, sei lá, nas regras da lei dos direitos autorais. Dos mortos, tem uma outra coisa que a gente colocou também no meu trabalho. A sociedade pode defender. Então, no caso da Elis Regina, se tivesse um grupo, se o sigilo quisesse, por exemplo, a gente poderia entrar com uma ação civil pública, um mandado de segurança, um habeas, sei lá, qualquer remédio, habeas data, para que a propaganda não fosse veiculada, respeitando... Para se obter uma liminar que cessasse aquela propaganda, porque a gente não tinha condição de fazer na época, mas para que respeitasse a história do morto. Imaginem vocês sempre defenderam o vermelho, por exemplo. Aí vocês morreram, seu filho vai lá e defende o amarelo. Não faz sentido. A gente tem que aprender que os dados pessoais se misturam muito com direitos proprietários, por exemplo, de imagem, direitos autorais. E agora não, eles são personalíssimos. Vamos lá falar
Chega de falar de morto, vamos falar dos vivos que estão aqui sofrendo nesse mundão. Clóvis, pergunta é sua. Eu queria que ele... Personalíssimo aí, né? Não, eu queria que ele continuasse a resposta, que ele entrou num tema tão apaixonante que foi esse. Sem dúvida. Que é o da segurança, o aspecto da segurança. A segurança digital, para nós, ela é essencial. Tanto que eu fiz questão de colocar no objetivo institucional do sigilo compliance e segurança da informação. E hoje, basicamente, né, a gente estava conversando, toda a segurança ela é digital, né? O mundo hoje, a gente não tem mais uma clara fronteira entre o físico e o virtual, né? Então, para nós, a segurança digital ela é problemática hoje no país. Problemática no seguinte sentido, e que eu acho que é o legal do evento, né? É colocar segurança pública. Ela está muito focada em empresas. Hoje saiu um vazamento de dados, qual que foi? Tem vazamento todo dia, né? Cada dia um vazamento. E aí a empresa, foi o ransomware, foi o Ticketmaster, sei lá. E aí a resposta das empresas são as mesmas. Olha, foi um ransomware, mas não levaram dados. Lógico, o ataque de ransomware, você não leva dados, você criptografa o servidor e não leva dados, mas você também não tem acesso. E a LGPD tem o artigo 46 e ela fala assim, a indenização não vem porque você vazou dados. A indenização não fala assim. Fala assim, se houve um incidente de segurança de informação. Então, eu aprendi com minha vivência de 20 anos na área de segurança de informação, eu sou perito, eu estou na Poli, né? Na Poli eu participo de um grupo de perícia forense desde 2002. A gente faz perícia, eu faço muita perícia também, como técnico, não como advogado. As pessoas não entendem essa dimensão da segurança digital. Que ela não começa, não é porque você investiu mais, porque você tem mais dinheiro e etc. Se você não souber fazer processos humanos, não souber fazer modelagem de ataque, não souber fazer resposta, por exemplo... Hoje, o grande problema no Brasil hoje não é só o vazamento. As respostas que são dadas por governos e por empresas chamam a gente, basicamente, de idiota. Porque eles ignoram consequências básicas. Por exemplo, invadiu, ransomware. Por lei, você tem que comunicar em 48 horas todos os titulares de dados. Ninguém faz isso. Quando a gente entra com a ação, né, ação civil pública, o sigilo entra, um dos pedidos que a gente faz é liminar para eles comunicarem os titulares. Porque no ransomware, os marginais, eles soltam pequenos dados que eles tinham lá como forma de pressão. Olha, estamos soltando aqui 5.000 dados, se vocês não pagarem até data X, nós vamos soltar mais 100.000, e eles vão ameaçando assim, gradativamente. E outro aspecto que eu vejo também, espero que você disserte um pouco sobre isso também, que as empresas, a LGPD, eles usam um pouco como uma muleta. Eu vou fazer o máximo que eu quero, porque assim eu posso alegar para o juiz que eu tentei fazer, mas como nada é seguro, né? Nada é seguro, mas eu tentei, então eu não mereço ser culpabilizada por isso. Tem alguma coisa? Antes de colocar, eu queria colocar um endereço aqui. É sigilo.org. Sigilo.org.br. Pronto, o pessoal que está nos assistindo ou que vai nos assistir, eu vou colocar aqui. Pronto, aqui, ó. Então, bom. Legal. Vamos lá, tá aqui. Você que... Depois eu arrumo aqui, mas o pessoal tiver dúvida pode entrar no site, pode deixar uma mensagem lá também, né? A gente atende. É um pouco difícil, nós temos hoje 3 milhões, mas eu tento atender a todas as pessoas que entram em contato, né? Antes de começar aqui o nosso... 10 pessoas do Piauí, do Maranhão. O legal do sigilo é que a gente atende o Brasil inteiro, né? A gente não é só fixado aqui. Mas a gente gostaria muito de ter você. A gente está conversando aqui para tentar bater as agendas aí, porque no SSD a gente vai estar abordando bastante coisas com relação, né? Não só a segurança, mas a questão que se coloca hoje sobre a mesa, que é os dados, né? Uma pergunta que fica também.
os dados não são propriedade de quem os capta, né? Ele é apenas uma agência depositária ali, né? Isso. O dado, isso parece óbvio, mas, como diria Darcy Ribeiro, ele tem um discurso, tem um texto ótimo sobre o óbvio. O óbvio. Ele falava assim, que era óbvio que a escravidão era ruim, mas naquela época as pessoas achavam que era óbvio ter pessoas escravizadas. Então, o óbvio vai mudando. Hoje, o óbvio seria o seguinte, o dado é meu. Você trata, as empresas tratam em nome do titular. E isso se perdeu, e eu conto no meu doutorado a linha, né? Eu faço uma arqueologia do por que a gente perdeu a conexão com nós mesmos. Que quando a gente não tem, quando os dados vazam e você fala assim, não é comigo, você perdeu a conexão com você mesmo. Você é vítima. Porque você não sabe o que eles vão fazer com os seus dados. Ele pode pegar, como a gente estava conversando aqui antes, pegar os seus dados e usar para bet. Porque tem Pix. Aliás, o Pix, para mim, eu escrevi um texto em 2020 dizendo que eu tenho até hoje inúmeras restrições em relação ao Pix. É ótimo, maravilhoso, ajuda, prático, maravilhoso. Mas só que tinha uma coisa que eu gostava, que era o cartão de crédito. O cartão de crédito foi a melhor invenção. Por quê? A minha conta está no cartão, não está em mim. Hoje, a nossa conta está em você, porque o celular você abre com sua biometria, etc. E você precisa estar junto. O cartão, se você deixasse longe, o cara não ia te roubar. Só que você, hoje, com o celular, você anda perto. Você é vítima. A segurança física foi totalmente desvirtuada. O que era bom no cartão ficou ruim com o celular. Mas ele não trouxe uma praticidade da acessibilidade, por exemplo? Porque o cartão, nem todo mundo poderia ter um cartão? Estou só pensando. Sim, não, aqui. mas, por exemplo, eu ele não tenho... popularizou as transações? Eu tenho 4 celulares. Um celular é de banco, fica em casa. Não sai. Mas vamos pensar na pessoa... Aqui nós estamos falando para todo mundo, né? Segurança, público, cabe na mais direção. simples, né? Cabe na segurança. Lógico, nada que não seja bom, que não pode ser melhorado, amplificado, né? Ou seja, o Pix me parece ser uma ferramenta muito importante para o comércio, o varejo. O que eu vejo de sigilo e proteção de dados no Pix? O Banco Central tem muita informação sobre tudo que você faz. Então, é isso que eu queria que você exemplificasse. O que seria importante o sigilo num contexto do Pix, do jeito que ele foi implementado? A gente até interessante esse assunto vir à tona, porque nós estamos pensando em fazer uma carta para o Banco Central. Eu acho que vamos fazer um ofício em breve, amanhã, argumentando porque ontem vazou mais 53 mil chaves Pix. Já somando com as que já vazaram ao longo dos anos, já são milhões de chaves. Peraí. Nós estamos falando de segurança. Se eu posso pegar, né, e aí voltar para aquele assunto das bets, né? Se os dados foram vazados, quem garante que o seu dado não está sendo usado como chave? Volta um pouquinho, porque a gente conversou nos bastidores sobre os bets lá e o pessoal que está nos ouvindo aqui não sabe. Volta nesse... Toma sua água aí. A gente estava conversando, né, Clóvis? Que nesse vazamento de uso do Bolsa Família, né, dos bolsas assistência, estão sendo utilizados para os bets. Reconstrói isso aí para a gente. Nós temos uma ação, o Sigilo ganhou uma ação recente, que foi anulada, mas nós temos os dados vazados de 4 milhões de pessoas do Bolsa Família. No caso, antes era Auxílio Brasil, né, no governo Bolsonaro. E nós tivemos acesso a esses dados e entramos com uma ação contra a Dataprev e a União. Por vazamento de dados, nós começamos a aprovar a relação de compra de votos na eleição, na última eleição. Nós ganhamos e foi provado isso, tá? Agora o juiz vai reprovar, vai fazer de novo provas, mas nós ganhamos a ação. Deu R$15 mil para cada dado vazado. Só que naqueles dados que nós obtivemos, e que está com nós ainda, que nós fizemos uma campanha gigantesca que pediram para tirar do ar, enfim, você sabe, né? Não vamos entrar nesse mérito. Nós temos dados de CPF das pessoas, celular, enfim, uma série de e-mail, dado de vizinho, enfim. E eu acredito que esses dados que saíram da divulgação do BC, do Banco Central, sobre compra de apostas via do Bolsa Família e do Auxílio Brasil, que são o mesmo sistema, o mesmo cadastro, a mesma coisa, podem ter sido usados dados vazados para comprarem esses créditos.
Então, de só para clarear bet. aqui. Então, essas denúncias que nos últimos dias a gente tem aí, diz o seguinte, que mais de 3 milhões, é isso? 3.743.000. Ó, que precisão. De bolsas, né? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil estavam sendo utilizados para apostas. Isso é o que nós temos, tá? Essas informações de dados vazados são o que nós temos. O que deve estar fora são todos os 20 milhões, tá? Eu duvido, porque a gente só tem acesso a uma parcela. Tem alguns estados que não tem todos. Essas informações elas podem ser utilizadas para abrir chave Pix, para abrir conta, porque tem tudo ali. Tem NIT, tem PIS/PASEP, tem um monte de informação. Então, você pode abrir uma conta ali. E aí sair fazendo pagamentos para qualquer coisa. Eu estou dizendo a Bet porque foram falados que as pessoas do Bolsa Família... Eu acho improvável as pessoas do Bolsa Família, pelos associados que nós temos, eles são muito simples, muito humildes. Eu acho bem difícil. Eu estou falando porque Sim, claro. Mas tem um cheiro de laranja aí, né? Tem cheiro de laranja. Tem cheiro de... Porque a gente... Laranja involuntário. E laranja involuntário, porque essas informações não... Então, quando nós perdemos, aí voltar, a noção de que os dados são parte da nossa vida, nós deixamos que terceiros assumissem a nossa personalidade. Olha que coisa maluca, mas é verdade. Tá. Então, o vazamento, esse capitalismo de vazamento de dados, ele... por que as pessoas caem em golpe? Eu estava escrevendo outro dia, e a questão da segurança... Porque o Serasa também e as outras empresas, elas vivem de vazar dados e comercializar dados. Por exemplo, nós temos aqui um caso da SP Trans, que nós entramos com uma ação. Nós descobrimos que na SP Trans tem um doutorado na FGV, que saiu ao mesmo tempo, olha que coisa, saiu ao mesmo tempo da nossa ação, que no doutorado comprova que na SP Trans vazaram 13 milhões de dados pessoais de pessoas que têm bilhete único. Eu tenho, vazou o meu dado, eles mandaram uma correspondência, e nós descobrimos que eles negociavam esses dados dentro da SP Trans. Porque dado de bilhete único tem INSS, seguro-desemprego, Dataprev, CERP, tem tudo. A gente acha que é só daquela transação que faz do ônibus ali. Não, é porque você tem que saber que um é idoso, que o outro está desempregado. Então, eles acumulam uma série de informações sobre você. E quando eles vazam, eles negociam. E o cara, nesse doutorado da doutora Fernanda Campagnucci, no doutorado dela a gente leu, eu li, está no processo, ela fala assim que o cara, um entrevistado, confessa que eles negociavam os dados. Então... Peraí. Então, nós estamos vivendo... E aí é o problema. E aí vem uma questão, e eu gostaria até de fazer voltar para aquela pergunta da segurança. A segurança hoje... Quando eu fui num programa da Record e perguntou assim, o que a gente pode fazer em termos de segurança? Eu falei, nada. Eu sozinho não consigo fazer nada. Eu não tenho uma estrutura de dinheiro e tecnológica e de conhecimento para poder me defender frente a tudo isso. Então, as soluções elas não são individuais. Né? Que hoje nós vivemos... eu vejo várias reportagens. O que você fez? Por isso que uma das razões do sigilo ser criado é que a segurança ela só existe de forma coletiva. Por isso que eu gostei quando vocês colocaram no evento segurança pública. O conceito de segurança pública deveria ser aplicado para a segurança digital. Não existe segurança em empresa. Você vai numa empresa, eu já implantei inúmeras políticas de privacidade e tal. Você chega na empresa e fala assim, todo mundo vai ter que fazer treinamento. Fazer treinamento de novo e tal. Porque é uma cultura da segurança da informação que você tem que implantar. Mudança de mentalidade. Aí você vai, implanta, aí o dono vai lá e manda as pessoas embora. Peraí, você perdeu 6 meses para treinar aquela pessoa e você vai mandar embora? Então, quer dizer, nós vivemos um problema que eu acho que é doentio, que eu acho que a gente devia tratar isso, as pessoas descartam elas mesmas e descartam os outros que estão te ajudando. Então, é meio descartável tudo. Então, o sigilo está voltando a isso. E uma das coisas que mais me pegou quando a gente ganhou a ação do Auxílio Brasil, entraram no site do sigilo 10 milhões de pessoas em menos de um ano. Talvez a gente tenha sido um dos sites mais visitados nos últimos tempos. A gente teve milhões de acesso. E eu tinha um preconceito acadêmico,
eu achava que as pessoas não se importavam com os dados. E eu descobri com essas 10 milhões de pessoas que elas se importam, elas ligam para mim e falam assim: eu não quero mais ligação de telemarketing, eu não quero, porque o dado dela vaza. E o pobre é o que mais sofre. Então, agora a gente já está partindo para a nossa reta final, Clóvis. Eu achei muito interessante, estava batendo um papo com o Clóvis essa semana e a gente falando de você, e a gente estava falando da questão que o dado é uma coisa da sua personalidade, né? Então, significa, vou jogar aqui, a gente tem mais 5 minutinhos para encerrar o último bloco. Uma pena. Peraí, mas nós vamos voltar, Vitor. Fique tranquilo que nós vamos ter vários blocos aqui para continuar esse papo aqui, que é muito bom. Significa dizer o seguinte, que eu tenho direito a ser remunerado, entre aspas aqui, pelo uso do meu dado, por exemplo? Essa é uma discussão muito Dá para botar legal. meu dado num cofre? Pô, assim, tem muita gente que em área de direitos humanos, eles são contra a remuneração. Eu, no sigilo, sou particularmente a favor. E eu digo por quê. Eu fiz um cálculo. Tem até um projeto de lei lá no Congresso por uma empresa. E aí, vamos lá. Eu falei do Auxílio Brasil, que vazaram dados e tal. E aí comprou-se... Né, lá atrás, em 2020, o governo Bolsonaro começou a entender que dados pessoais poderiam ser interessantes como uma ferramenta de poder. Que ele está mais do que certo, é inteligente isso. E aí ele começou a fazer degustação de dados com empresas, com a FEBRABAN, os dados do governo serem acessados ilimitadamente por empresas, governos, enfim. E nessa época eles fizeram um acordo através do SERPRO com uma empresa chamada Drumwave. Essa empresa lá no Vale do Silício é comandada por um brasileiro. E eles tiveram acesso a todos os dados, 70 milhões, 90 milhões de dados do SERPRO nosso. Então você vai lá na sua conta lá, é ouro, prata e bronze, enfim, tem uma série de... Eles tiveram acesso a esses dados. Esses caras estão patrocinando uma lei no Brasil, eles chamam de empoderamento de dados. O que eles querem, na verdade, com essa lei? Esse é o meu grande problema. E muitas empresas fazem isso. Ao pegar os dados vazados, qual é o seu problema? Eles não são lícitos. Eles são ilegais. Se você captou o dado de forma ilegal, no nascedor ele é ilícito, é nulo, você não pode fazer. Por isso que tem toda uma série de práticas de LGPD para você captar o dado limpo e as pessoas... Se você pega o dado sujo, de alguma maneira você tem que limpar. É como se fosse traficante de droga. Que você lava o seu dinheiro. Lavagem de dados. É uma lavagem de dados. Então essa empresa criou está criando esse projeto, chama Lei de Empoderamento de Dados. O deputado é do PT, não é o Chinalha, eu acho que é o Quinalha. Além do Quinalha. Depois eu trago. E eles estão fazendo. A lei em si não é ruim. Mas se for para lavar os dados, ela não é boa. Sim. É por isso que eu fico meio receoso de falar para você, eu sou a favor. Mas eu sou a favor de uma outra situação. Pensa assim. Nós temos a inteligência artificial, correto? A inteligência artificial está tirando inúmeros empregos. Tá? Então, a gente não precisa mais, por exemplo, de uma série de pessoas fazendo cálculo matemático. Hoje, inteligência artificial faz até programa. Nós temos um dumping social aqui. E esse dumping social ainda não está sendo discutido se essas empresas que investem em IA e ganham muito dinheiro com isso, elas têm que remunerar. Uma das bases que a gente faz nas ações do sigilo é que há que ter o vazamento, o uso ilegal, né? Enfim, essas empresas têm que pagar. E olha que eu fiz uma conta bem interessante com dumping social, enfim, as ações que a gente está entrando contra as empresas, né? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e ficam com dó das empresas. Nossa, tudo isso, 56 bilhões de reais. A empresa vai fechar. Fecha nada. Eles não entendem o tamanho da empresa. Mas aí, nesse cálculo que eu fiz, eu descobri que se nós recebêssemos, todos os brasileiros, recebêssemos 5 mil reais dessas empresas que usam inteligência artificial e alta capacidade de processamento de dados, a gente só afetaria 20% do faturamento delas. Quem é a gente? Quem seria 200 milhões de pessoas. Se todo brasileiro recebesse uma renda mínima, rico, pobre e tal, 5 mil reais, dessas empresas a gente afetaria só 20% do faturamento deles.
Das 10 maiores. Mas é um pouco utópico, né? Porque, teoricamente, será que se eu for mais rico eu não gero mais dado que uma pessoa mais simples? Porque eu faço menos transações? Como é que... Aí tem uma outra coisa, também está no meu livro. Quem gera informação para essas IA são mais pobres. Porque eles são hiper vulneráveis. Os mais pobres, eles são os mais treinados no IA. Por isso que eles... E aí eu saquei que eu tinha escrito isso. E a revolta das pessoas que entravam no sigilo e me ligavam. Falando, eu não quero mais telemarketing. Porque esses caras, eles são os mais ricos. Eles podem ter 3, 4 celulares. O maior poder econômico te ajuda a você ter mais... te proteger. A privacidade hoje, ela é paga. Ela não é para os mais pobres. Ela beneficia mais o maior poder aquisitivo. O maior poder aquisitivo. Então, os mais ricos são mais protegidos, mas eles pagam por isso, não é de graça. Então, você tem um aspecto aí que deve ser discutido. E ninguém faz essa discussão. Empoderamento de dados, concordo, tem que ser remunerado, mas como? E outra coisa, nós temos que ter ciência do que está acontecendo. Hoje, para mim, nós somos como cego em tiroteio. Eu não sei o que a Meta tá tratando, não sei o que o Google está fazendo, não sei quem estão compartilhando com quem. Por exemplo, a gente está processando o Serasa. E a gente já descobriu que o Serasa tem uma sentença contra o Serasa transitada e julgado determinando que o Serasa não pode comercializar mais dados. Vocês sabem disso? Uma sentença da 5ª Vara de Brasília, civil, determinou que o Serasa não pode mais comercializar dados. Vitor Hugo, Clóvis, tem uma frase que diz o seguinte, né? Quando você for ser beneficiado, comprar uma coisa, acessar um determinado serviço e for de graça, o produto é você. O produto é você. Então... e é isso que eles fazem. Aí, por exemplo, eu tenho um amigo meu que me ligou quando a gente noticiou que o Serasa, que as pessoas descobrem sobre a sua vida, por exemplo, ele compra terra no interior. Quem é do interior vai saber disso. Eles acessam os dados das rendas das pessoas para botar o valor do terreno, não pelo valor do terreno, mas para saber se você ganha 10 mil reais por mês, você tem condição de comprar um terreno de 1 milhão e não de 100 mil. Se eu vender 100 mil é mais barato. Agora, o que eles fazem? Eles vão no Serasa e compram a renda das pessoas de toda a região. Ou seja, o dado hoje virou um grande negócio. É um negócio. Ô, Clóvis, última pergunta para a gente encerrar, nós estamos no fim da fita, né? Apesar de ser digital. Eu só queria que você enfatizasse o que é uma titularidade de dados, o dado soberano, só para deixar bem claro. Para a gente fechar aí agora. Falar sobre dado soberano, né? O grande problema hoje é que nós, ao perdermos a nossa noção de realidade, de territorialidade, que eu acho que é um conceito importante, no século... na Idade Média, as pessoas nasciam e morriam na mesma vila. Era territorial, as pessoas eram territoriais. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente sabe quem nasceu em Sorocaba, em Campinas, pelo sotaque. Só que com os dados, nós perdemos essa noção de territorialidade. Hoje nós estamos aqui nesse evento e talvez esses dados estejam em 40 países ao mesmo tempo. Essa conferência pode ser passada no mundo inteiro. Mas só que nós nos desterritorializamos. E a partir disso, nós perdemos a noção de soberania. Hoje, nenhuma discussão que nós fazemos, e eu acho triste isso, nós levamos em consideração nós, enquanto titulares de um determinado local, de uma determinada legislação, de uma determinada história, determinada sociologia, enfim. A gente está desterritorializado. E a gente ser mais ou menos ter os dados roubados ou a gente não ter uma noção. Então, por exemplo, você pega uma empresa como o Google, a Amazon, o Serasa, elas têm 40 países. 120, o Google tem em todos os países do mundo. Eles pegam os nossos dados e eles podem levar para qualquer lugar. Ele pode fazer... E aí tem um fato interessante que é bem... demonstra bem isso. O número de pessoas que gostam de BTS aqui, de Coreia, falam coreano. Se não fosse o dado compartilhado, como na década de 70, imagina você falar coreano e cantar o seu maior ídolo pop ser coreano. Não estou falando que é ruim, não, eu gosto. Sim. Mas mostra o quanto a gente está desterritorializado. Perfeito. E quanto essa discussão de soberania digital
Soberania digital através da segurança, ela é mal feita no Brasil. Então, para a gente concluir, Vitor, sigilo, a gente tem aquela noção de que sigilo é uma coisa que é para proteger alguém ou é para esconder alguma coisa. Não, o sigilo pode ser para ser mais democrático, para ser mais transparente e para ser talvez mais protegido e seguro. Mais protegido, mais libertário, mais em todos os sentidos. O sigilo é positivo. Não é só negativo, ele tem uma dimensão positiva. A gente só conhece pela conotação. A dimensão negativa. Negativa, né? Negativa. E tanto que você for pesquisar na internet, não só negativa, mas sexual também, né? Só tem sigilo, só tem a parte sexual. Sexualidade, enfim, sigilo, tá no sigilo. E não, os aspectos humanos são muito mais complexos e o sigilo ele serve para N situações. Perfeito. Então, essa é uma das coisas que a gente traz aqui. Beleza. Bom, queria passar aqui para o Clóvis fazer os agradecimentos finais aqui e a gente fazer o encerramento desse primeiro podcast aí com o Vitor. Agradeço a sua presença. A discussão foi maravilhosa, né, sensacional. Marcelo? E esperamos contar com você em outros podcasts. Já está intimado, já. Pela justiça do ITA aqui. E esperamos você também lá no SSD. nosso SSD. E contamos com o Instituto para nos ajudar também. Não, nós já estamos... Depende de vocês. O apoio institucional já está dado pelo Instituto Sigilo. E eu deixo aberto aos nossos associados, aos nossos parceiros. E é uma honra estar aqui, é uma honra estar falando com vocês e com o seu público. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer todos os dias. Legal. Então... De novo, 6 de novembro de 2024, novo hotel SP Center Norte, a partir das 9 horas da manhã, um super evento, www.ssdbr.com.br. Entra lá, faz a sua inscrição, é gratuito, mas já estão se encerrando, já está acabando aí as inscrições, porque elas estão no fim. As vagas. É isso aí, a gente se vê por aqui ou lá. Até mais.